Começando mais um podcast do Café com Negócios, e hoje um podcast especial diretamente aqui da minha Office Formato. Eu vou falar um negócio, gravar na Office Formato podcast é sempre muito especial, porque aqui a gente tem, primeiro, vários ambientes, e outra coisa é o carinho que a gente recebe aqui. O Café com Negócios é muito grato à Office Formato, que é parceira do nosso café há muitos anos. Eu acho que é parceiro desde o primeiro Café com Negócios. E no Café com Negócios de hoje eu recebo um convidado muito especial que vem diretamente da Bahia, e aí eu já fiquei nervoso com isso, porque vem da Bahia. A gente devia ter gravado, quer dizer, combinado a gravação desse podcast lá na Bahia, e ele só me contou isso quando ele chegou aqui. E isso eu fiquei muito chateado com a dona Dilma, com a minha professora, porque a gente poderia ter gravado lá. Olha a oportunidade que eu perdi. O convidado de hoje, nada mais, nada menos, é o meu amigo André Tourinho. Ele é executivo de Integridade, Auditoria Interna e Segurança da Informação da Eldorado Brasil Celulose. Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio especial Office Formato, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Djan. É um prazer aqui estar com você. Agradeço bastante o convite. Espero que tenhamos uma conversa muito prazerosa. Hoje nós vamos falar de compliance, é isso? De compliance, de integridade, de ética nos negócios. Legal. E esse é um assunto que a gente sempre gosta de destacar aqui no Café com Negócio, porque é um assunto que mais do que nunca se faz necessário e principalmente esclarecer esse assunto, porque compliance é uma palavra um pouco complicada, né, pelo tanto de coisa que ela abrange, né? Vou chamar de professor André, porque isso é praticamente uma aula, né? Eu tô longe de ser professor. Mas a gente aprende todo dia com o tal do compliance, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma palavra meio anglicizada, se é que eu posso falar isso, mas que foi se transformando de conformidade para compliance, para integridade, que eu acho que é uma palavra que reflete melhor. A integridade já é um avanço, uma atualização do próprio compliance, é isso? Uma né? Evolução, né? Não basta apenas ser ético, mas e ser conforme. É a junção das duas coisas. Perfeito. Então prepare aí a sua xícara de café, que nós vamos começar agora o podcast do Café com Negócio Especial com o André Tourinho. E esse podcast é um oferecimento da TOTUS Oeste, aqui do nosso Mato Grosso do Sul, que traz com todo carinho, com toda a sua profissionalismo, os profissionais e os serviços da TOTUS aqui para o Mato Grosso do Sul. André Tourinho, advogado formado pela Universidade Federal da Bahia, mestrando em administração pela FGV, com mais de 25 anos de experiência profissional, dos quais pouco mais de 10 anos atuando em grandes empresas como principal executivo de compliance, auditoria interna e privacidade e proteção de dados. Possui participação ativa como representante da Eldorado Brasil Celulose na ação coletiva anticorrupção da agroindústria, iniciativa do Pacto Global da ONU Brasil, que visa mudar a cultura e reputação do setor, com a promoção de um ambiente de negócios ético e íntegro por meio de práticas e regulamentações aprimoradas. Seja muito bem-vindo mais uma vez, e agora começamos do começo. André, o que é compliance? Compliance, como eu vinha dizendo, é uma palavra que às vezes é de difícil percepção, e trazendo aqui um pouco para o mundo corporativo, né? Compliance é estar de acordo com a tradução literal da palavra. Mas o mundo corporativo tem visto, principalmente nos últimos 10 anos, com tantas ações aí anticorrupção, com tantas ações da Polícia Federal que estão na mídia, as pessoas percebem muito, que é muito mais do que apenas estar em conformidade. É fazer o certo, não porque o certo é bacana, fazer o certo porque o certo dá retorno. Então, compliance é isso, é você agregar isso à estratégia do negócio para trazer resultado para a empresa. Perfeito. Antes da gente aprofundar no tema compliance e integridade, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais daquilo do que eu falei, o André como profissional, a sua visão de mercado, como foi a sua trajetória até chegar a Eldorado Brasil Celulose. Já eu sou de Salvador, como você bem pontuou. Pensando na dor no meu coração. Quase 20 anos morando em São Paulo, mas o sotaque a gente não perde nunca. Nem pode perder. E nem quero, nem pode. Adoro a minha cidade de trabalho, é a cidade que eu me identifico bastante. Mas minha cidade natal vai estar sempre no meu coração. Então, você fica se dividindo entre Salvador e São Paulo ou não? Eu tenho família em Salvador, então... Não, mas aí não trabalha. O trabalho é São Paulo e Mato Grosso do Sul, Perfeito. Minha cidade de Três Lagoas e Santos também. Né? Principalmente porque a planta fica lá em Três Lagoas. Né? E também eu sou porta-voz da empresa, então eu represento também alguns congressos internacionais, então eu acabo viajando bastante. E está aqui hoje conosco foi especialmente para a gravação do nosso podcast, sem né? Dúvida, sem dúvida. Fiquei muito lisonjeado, agradeço a Dilma, toda a equipe, ao time da Dilma,
que é a nossa parceira do podcast, e ter você conosco para trazer essa aula sobre compliance e integridade. Um pouquinho da sua história, então. Bom, então eu sou advogado, me formei já há bastante tempo e vim exercendo o direito corporativo, que se chama, né? Societário, fusões e aquisições, mas aí trabalhei em grandes escritórios de advocacia em São Paulo, e aí tive a oportunidade de virar a chave, fui para uma empresa, trabalhava numa grande empresa, uma construtora, e aí fui convidado lá em 2015 para assumir uma área de compliance lá da empresa, então, e uma empresa que estava passando pela Lava Jato. Então acabei tendo uma bagagem muito grande de investigação, de conformidade propriamente, né, a palavra compliance, tratando muito com executivo, com entrevistas, e aí fui evoluindo, e aí em 2019 eu cheguei na Eldorado Brasil também, com a grande responsabilidade de criar um programa de compliance. A empresa já tinha ações esporádicas tocadas por áreas do RH, do jurídico, da comunicação, e eu entrei lá para abrir uma área com dedicação exclusiva à compliance, à auditoria interna, e aí depois, 2020, com as legislações novas, veio a área de privacidade e proteção de dados também. Perfeito. Quando a gente fala compliance e integridade, qual é a diferença das duas palavras? Porque cultura de compliance e integridade são coisas diferentes. Qual é a diferença? Tem muita empresa, né? E de novo, você confunde nisso também. Isso e é algo confuso, você está muito correto. E tem muitas empresas, de novo, eu vou trazer sempre para o mundo corporativo, que eu acho que seu público qualificado, que eu acho que é o que o pessoal quer saber, né? Tem muita empresa que chama de área de compliance, que chama ações de compliance, que chama de integridade, chama de conformidade, chama de ética. Nos Estados Unidos mesmo é muito comum falar em ethics and compliance, você fala as duas coisas, né? Então, integridade, na nossa visão, inclusive, a gente recentemente alterou o nome, a gente na Eldorado Brasil alterou o nome da área de compliance para área de integridade, porque integridade, que vem do íntegro, né, de você ser inteiro, embarca mais ações de transparência, de ética, de conformidade, do que simplesmente estar de acordo com. Então, é algo mais amplo que está sempre atrelado ao negócio. Perfeito. E quando a gente fala de integridade, se conecta à gestão e aos resultados do negócio, como a Eldorado Brasil trabalha com isso? Djan, como é que está ligado diretamente aos resultados do negócio? É bacana você fazer essa pergunta, porque eu gosto muito de advogar sobre esse tema no seguinte sentido, né? Eu acho que de novo, acho que a lei anticorrupção já está aqui há mais de 10 anos no Brasil. Nós tínhamos esforços antes disso também, mas acho que a lei anticorrupção de 2013, 2014 foi o que o que eu posso dizer que foi o marco principal. Sem dúvida nenhuma, foi o exponencial para explodir no Brasil, na minha opinião. Então acho que já de lá para cá já está meio que todo mundo já sabe no mercado que compliance ajuda, as ações de integridade de compliance, a você prevenir riscos, a você reduzir multas, a você evitar problemas. Mas eu costumo muito dizer que, além disso, você pode olhar o compliance como uma ferramenta de performance. Por quê? Quem investe em uma área de integridade, quem investe em um ambiente, quando eu digo área, não é uma pessoa, né? Não é uma área física, ações. Na área, como cultura, Como né? cultura, exatamente. Mais amplo da palavra. Porque todo empregado, o que é que ele quer? Ele quer receber o salário dele, mas ele quer um ambiente corporativo adequado, né? Então, se você trabalha num lugar que está acontecendo todo tipo de assédio... Mas, André, preciso te interromper um pouco. Essa cultura que você diz, ela também está ligada à evolução profissional nossa, né? Porque há 10 anos atrás, a nossa geração, há 20 anos atrás, essa palavra nem existia, né? Nem existia. E a cultura era outra, né? Nós fomos criados num outro ambiente de liderança, de gestão, de educação, né? Nós não passamos por isso, nós só vimos, né? Vamos dizer que nós não passamos por isso. Então essa evolução profissional e a evolução das empresas, CNPJ e CPF, também contemplou ou ajudou essa evolução até a gente chegar no compliance hoje, na ética, na integridade, com o ser humano também, né? Sem dúvida. Acho que antigamente, na nossa época lá de início, se você desse o salário e uma estabilidade, o profissional estava satisfeito. E aí hoje... o tratamento indiferente, porque não existia muito tratamento, não existia a questão muito ética da história. Não né? se falava tanto em assédio como se fala hoje, né? Então hoje, principalmente as novas gerações, estão exigindo muito mais das empresas. Mas também, é uma evolução, né? É uma evolução, sem dúvida. Nossa, porque nós passamos, não aceitamos mais isso, a nova geração não passou e já não aceita. Já não aceita mais. Mesmo em vários mudança casos. de cultura, como você bem colocou. Perfeito. E as empresas que perceberam isso estão tentando fazer então essa correlação com o compliance. Não basta apenas você exigir
um resultado. Você tem que dar uma condição, um ambiente de trabalho. Quando você dá um ambiente de trabalho, você tem essa cultura que beneficia a prevenção e combate ao assédio, prevenção e combate à corrupção, a um bom ambiente de trabalho, você está aprimorando a performance da pessoa. Se a pessoa performa melhor, a empresa vai ter mais resultado. Então, você consegue fazer uma conexão clara entre agir com integridade e ter resultado dentro da empresa. Perfeito. Quando a gente fala de Eldorado, na prática, quais são as ações que a Eldorado faz para trazer esse ambiente de cultura mais normal e o mais, digamos assim, diário, né? No dia a dia, sem essas intervenções, né? Porque normalmente são treinamentos pontuais. Aí não estou dizendo cultura. Como a gente transforma na Eldorado o treinamento pontual em cultura mesmo, na natureza da palavra? Não, claro, nós fazemos os treinamentos anuais, nós fazemos as comunicações internas, temos políticas, a gente segue a cartilha de boas práticas, mas eu gosto muito de citar uma ação que a gente fez agora recentemente, no mês passado, nós lançamos pela primeira vez o Anuário de Integridade da Eldorado Brasil. A gente também percebeu o mercado, a evolução do mercado, falou, olha, nós somos uma das maiores empresas de celulose do país, então a gente tem que ser referência, não só em boas práticas, em inovação no setor, mas também em integridade e ética. Então a gente lançou um book que conta um pouco, e aí esse foi referente a 2025, todas as ações que a gente fez no ano, referente a treinamentos, a nosso canal de denúncias, os indicadores do canal, as ações que a gente fez, as certificações que a gente obteve, as premiações que a gente ganhou. Então isso um pouco para... óbvio, para publicizar, mas também para incentivar e ser um pouco de referência e estar um pouco à disposição do mercado para falar, pô, esse é o caminho que a gente acha, que a gente quer que nossos parceiros entendam, que a gente siga. Venha com a gente. Esse book seria quase uma prestação de contas? É quase isso. Né? Para dizer, ó, estamos aqui, estamos fazendo, estamos registrando. Estamos fazendo nossa parte. Mas eu nunca tinha ouvido falar em nenhuma tipo de... A gente conversa com muita gente, com muitos players do mercado, mas é a primeira vez que eu vejo essa ação. Parabéns pela ação. Eu não conhecia esse tipo de ação. Depois eu vou copiar, inclusive. Opa. O que é bom tem que ser copiado. Tem que ser copiado. Eu gostaria de perguntar para você, e aí está aqui na minha agenda de perguntas, mas essa é uma pergunta que eu acho que ela é fundamental. E está bem nessa pauta que nós estamos falando. Qual é o papel da liderança na agenda da integridade? Cara, e liderança o papel é fundamental. Porque ele é central. Tem um jargão que todo mundo que fala de compliance, que não tem como deixar de falar, que é tone at the top, que você tem que vir de cima para baixo, né? Até porque, desculpa, né, mas assim, até porque nas últimas leituras que eu tive, nas últimas pesquisas, nós estamos falando aí que 70% a 75% das demissões são por conta do líder, né? Vem da liderança, né? Exatamente. E isso não é algo que você estamos dizendo, isso é algo do mercado, pesquisas. Né? Pesquisas. Então, é por isso que eu gostaria que você concluísse qual a importância da liderança na agenda da integridade. Pois é, não tem como não falar nesse tom at the top, mas eu gosto de dar pelo menos um viés um pouco mais incisivo, mais prático, no seguinte sentido. Todo mundo sabe, né, que quem está em cima tem que ser o exemplo, mas acho que pesquisas recentes sobre comportamento social, eu estudo bastante isso, voltado para o mundo corporativo, tem falado um pouco mais sobre contexto, no seguinte sentido. Antigamente, você achava, você tinha sempre um conceito de que as pessoas faziam algo, deixavam de fazer, analisando custo-benefício. Pô, se eu não tiver uma multa muito grande, uma penalidade muito grande, tiver um benefício bom, eu vou fazer aquilo ali, mesmo que não seja muito certo. E hoje disso, as pesquisas estão mostrando que está evoluindo. As pessoas se importam muito com o contexto social que eles vivem. Ou seja, é o exemplo da pessoa. Então, é uma crença nossa que é o líder que tem que conquistar seus liderados. Você tem que ser exemplo, você tem que fazer. E até a gente, dentro da empresa, a gente fez um e-book focado no papel da liderança para multiplicar a integridade dentro da empresa. Não basta você ter um código de conduta e ética, que é o documento padrão, básico. É o básico, não é isso que vai sozinho mudar o comportamento, mas é uma regra importante que todo mundo tem que ter, todas as empresas têm que ter, na minha visão, até pequenas e médias empresas têm que ter um código de conduta e ética. Mas a gente fez um book para mostrar, líder, não basta você entender como é que funciona por meio de um código de conduta e ética. O seu papel é muito mais relevante. Você tem que fazer isso, isso, isso. E a gente ensinou isso dentro da empresa. A gente espera que isso seja seguido e, óbvio, desvios de rota a gente corrige. Eu acho que é interessante que você traz para esse assunto dessa forma, né? Porque o código de ética está lá. E dificilmente a gente acessa ele no dia a dia, né? O código de ética está lá, você leu ele, não leu, enfim, está lá. Mas quando a gente traz esses ajustes de expectativa seu e o ajuste de expectativa do CNPJ da empresa, né, são essas as nossas expectativas com você. Vamos ajustar aqui onde nós estamos?
o que você vai encontrar aqui dentro. Então, quanto mais claro a comunicação, melhor flui essa questão da integridade e da liderança, né? Porque não fica no subentendido. Acho que o grande desafio, André, é quando nós como líderes, a gente entende que o óbvio não, mas isso é óbvio, eu não preciso esclarecer. É muito pelo contrário, né? O óbvio tem que ser destacado, né, professor? Não, e você falou algo extremamente relevante, comunicação. Comunicação, e a comunicação não é aquilo que você fala, não é aquilo que o outro percebe. Então tem que estar dentro de um ambiente organizacional, dentro de uma entidade, tem que estar muito em linha. Se você vai ter um discurso, tem que ter um discurso muito bem comunicado para que a pessoa perceba que é relevante e consiga entender e seguir do jeito que é a melhor forma possível. Eu fui sexta-feira passada, toda sexta-feira eu converso com a minha equipe lá e eu, lembrando disso agora, isso é muito legal a gente falar sobre isso. Tive um alinhamento de expectativas com o time, né? E aí foi a primeira aula que eu dou normalmente na faculdade, na universidade, é sobre comunicação. Porque se eu pegar lá na Eldorado, eu pegar lá na TOTS Oeste, eu pegar em qualquer lugar, nós estamos falando aí que a comunicação sempre vai estar ali como um ponto a melhorar. Sempre. E aí é onde eu explico quem é o emissor, quem é o receptor e quais são as responsabilidades de cada um. Então a gente precisa, quanto líder, nós como emissor somos responsáveis de como essa informação vai chegar para o receptor. E talvez isso não seja tão claro assim no dia a dia, porque nós estamos passando por uma fadiga digital, né? Então é tanta informação, é esse atropelamento, essa avalanche de informações que acaba se perdendo a comunicação, acaba se perdendo o respeito, a educação, e aí a gente precisa lembrar o time a todo momento. É isso, né, professor? Sem dúvida. E se você parar um pouco para pensar, né, você tem cursos para você virar advogado, para você virar profissional de compliance, um médico, mas tem pouquíssimos relacionados a líder. Quando a pessoa está dentro de uma organização e vira líder, às vezes você não tem um curso de liderança. E liderança e comunicação, você precisa aprender, não é uma coisa... Tem pessoas que são inerentes a isso, mas você precisa aprender como é que você faz isso, né? E uma coisa que a gente fez muito bacana também lá na empresa, desenvolvemos um treinamento para liderança, para novos líderes. Sensacional. E não é simplesmente sobre integridade, é de fato sobre comunicação, sobre como tratamento de comunicação não violenta, sobre integridade ética, sobre retorno e empatia. Então é uma coisa que a gente vai treinar nossos líderes para serem melhores profissionais. Eu acho que aí, inclusive, abrindo a mente desses líderes, que eles têm que preparar os sucessores deles para o próximo passo. Sem dúvida. Né, que é outro desafio grande também. Legal, eu sou apaixonado por esse assunto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, mas vamos lá. Seguindo a nossa pauta, quando a gente fala de compliance, muita gente ainda pensa em burocracia. E onde está o erro nessa visão? Pois é, né? Eu entendo ainda. Tem alguma resistência. Nossa, pô, é complicado. Às vezes a pessoa não entende. Aí primeiro ela vai e é contra, né? Que não, e cria-se uma resistência, né? Que é o que você está acabando de falar. Onde que nós estamos errando? Eu acho que é comum. Digamos, não comum, mas acho que é aceitável esse tipo de resistência. E eu gosto muito de trazer a responsabilidade para o profissional de integridade. O profissional de integridade tem que ter a habilidade de manter um relacionamento, de mostrar para o negócio, olha, eu estou aqui para te ajudar, e não da boca para fora. Tem que botar a bota, pisar no gramado, pisar no chão, ir lá na fábrica, ir lá no terminal portuário, ir lá na floresta, mostrar que você está aqui para entender de um negócio, entender como é que eu vou ajudar o negócio a atingir seus resultados. Quando a área de negócio entende isso, ele vai ter outra reflexão. Pô, não é burocracia isso, o cara está me ajudando, então vamos lá entender. Mas esse cara que está aqui me cobrando ou que me educando, me ensinando, ele estava comigo lá fora na planta, lá na área, né, lá com o pé na fábrica, né, chão de fábrica, então ele queria respeito, ele queria confiança, né, porque assim, fazer de dentro do escritório sem sair de trás da mesa é mais complicado. Ficar sentado no ar-condicionado de São Paulo é fácil, difícil. Vem aqui para a planta, vem para Três Lagoas, nessa lua tranquila, quase não faz calor, né? Mas isso serve para todas as empresas, pra todas, né? As áreas, não tem como você fazer liderança à distância. Sem dúvida. Né? Tem que estar. Tem que mostrar a cara. Vai, né? Tem que mostrar a cara. Eu adoro reuniões online, acho que ajudam a vida, Facilitam. Mas nada substitui o presencial, você está lá do lado com a pessoa. Nós poderíamos estar fazendo o nosso podcast aqui online, não tem problema nenhum, mas o estar presente faz toda a diferença. Imagina no seu dia a dia, na sua empresa. Antes de passar para o próximo bloco de bate-papo aqui, eu queria mais uma vez agradecer a nossa Office Formato por estar nos recebendo aqui, estar recebendo o Café com Negócios, o podcast, estar recebendo a Eldorado Brasil Celulose, representada aqui pelo André Torino. E gostaria também de agradecer a TOTS Oeste, que está oferecendo esse podcast para você, para ter mais conteúdo e principalmente para trazer conhecimento para o seu dia a dia e para os seus negócios. Professor André, hoje uma empresa quebra mais por falta de estratégia ou por falta de integridade?
Olha, essa é uma pergunta difícil. Ou as duas estão Eu, correlacionadas? eu não tenho dúvida que as duas estão relacionadas. Eu também, Djano, eu também gosto de ser muito sincero aqui. Eu não acho também que integridade veio para salvar o mundo dos negócios. É óbvio que veio para ajudar, mas eu acho que, e eu sou da percepção de todo um grupo que é muito focado no negócio, em saber como as coisas funcionam. Ela seria um pilar, né? É um pilar extremamente fundamental, é um pilar que sem ele você até consegue atingir o seu resultado, mas talvez não seja sustentável. Mas a longo prazo, A se a longo gente, quando prazo, nós estamos falando de engenharia, o pilar por si só já é responsável por grande parte da responsabilidade da obra. Se eu tirar ele, alguma fissura, alguns problemas estruturais vão acontecer ao longo do tempo, né? Então, pode não ser rápido da noite para o dia, seria isso, professor? Mas ao longo do tempo, com o passar do tempo, isso vai ser cobrado, né? não, sem dúvida, você me chamou de professor, fica até sem graça aqui. Eu estou Mas, chamando para você, eu vou corrigir, vou corrigir. mas sem dúvida, acho que negócio tem que ser feito com integridade, não porque integridade é legal, fazer o certo é bacana, não, porque integridade dá retorno, porque integridade faz com que você mantenha, retenha e atraia bons profissionais, porque integridade evita problemas para você no futuro, integridade vai fazer você aperfeiçoar e melhorar o seu resultado, é isso que eu acredito. Pegando esse gancho, dá para medir o impacto financeiro de uma cultura ética dentro da empresa? Tem gente que tenta medir isso, tem muita gente no mercado que fala do ROI de integridade, né? O Return of Investment de integridade. Eu gosto de ir um pouco mais à linha de que é intangível. A gente está falando sobre comportamento humano dentro do ambiente corporativo. Eu sou um estudioso, tento ser um estudioso muito em comportamento humano corporativo, e é muito difícil. Você consegue fazer pesquisas de percepção de comportamento, de clima, você Clima consegue comportamental, clima Clube organizacional. organizacional, você tem indicadores fantásticos. Toda empresa tem um canal de denúncias. É ali onde você tem os maiores indicadores para saber o que as pessoas estão reclamando, de que área, de que diretoria, de que local, de que tipo de reclamação. Então você tem sim bastante indicador que você consegue A medir. ouvidoria direta. A ouvidoria. E aí você, com esses indicadores, você tem uma percepção de onde está o problema, quais são as empresas que estão indo bem e que estão indo mal, e tem empresas que têm certificações na bolsa, que tem avaliações que quem mais investe em integridade, pelo menos em comunicação sobre a integridade, é quem tem os maiores valores da bolsa. Então isso tem percepção de que traz retorno. Mas eu gosto muito também de ir naquela visão de comportamento e de que faz sentido, que a gente evoluiu, o capitalismo evoluiu, o capitalismo de acionista já está se transformando, na minha visão, para o capitalismo de stakeholder. Então não é só dar retorno como era antes, acima de qualquer custo, a qualquer custo, mas sim ver ser sustentável. As práticas ESG são importantes hoje porque dão retorno. Então, integridade está inserida nesse cenário. Quando você fala, André, sobre dar retorno, ele dá retorno em quais os principais sentidos, na sua opinião? Porque assim, o retorno financeiro sim, mas eu acredito que o público externo, né, os stakeholders maior, digamos assim, a sociedade como um todo, está cobrando isso cada vez mais, né? Cada vez mais. Cara, eu não vejo problema nenhum você estar numa empresa que o objetivo principal seja o lucro. Você está na empresa é para ter um retorno financeiro. Isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo, é para dar retorno para o acionista. Tem absolutamente zero problema nisso, na minha opinião. A questão é que hoje em dia, né? Mas eu acho que não é só isso. Hoje em dia a responsabilidade social, que é um pilar forte de governança, está cada vez sendo mais cobrada, e você está sendo auditado. Tem players externos que auditam. A Eldorado passa por certificações externas para conseguir vender, que sem essas certificações você não consegue vender, você não vende celulose no mercado internacional, e essas certificações passam por uma avaliação de responsabilidade social, passam por uma avaliação de sustentabilidade e do programa de integridade. Se você não tem pilares fortes, você não é certificado, você não vende. Então isso, de fato, está dentro do negócio hoje. E aí acaba uma coisa puxando a outra, e aí vai a evolução da empresa. Evolução, exatamente. Quando nós olhamos para os profissionais hoje da Eldorado, nós estamos falando em quantos profissionais hoje dentro da Então, Eldorado? cerca de 6 mil, um pouco menos de 6 mil profissionais hoje dentro da empresa. Então, não é uma empresa pequena, nós estamos falando de um grande player. Trabalhar cultura para esse tanto de pessoas, como é que você trabalha essa comunicação? Como é que é feito isso? A gente tem um canal de comunicação direto com eles, na nossa época, não sei se eu posso falar agora, intranet, é o pessoal que está em casa não vai entender o que eu estou falando, mas esse endomarketing é feito diariamente, ele é constante, essa comunicação tem que ser direta, né? Constante e distinta. Não pode o profissional que está lá na floresta, no sol de Três Lagoas, ser tratado do mesmo jeito que o profissional está no ar-condicionado de São Paulo, do cara que está lá
em Santos, no mar, ali na frente ali do Porto de Santos, os profissionais que Fazendo estão a logística na ponta. na ponta com os profissionais que estão espalhados pelos continentes que a gente atua. Então tem que ter comunicação constante, mas diferente. O livro, o Código de Conduta e Ética, para muitas pessoas é um livro. Então você tem que fazer, a gente tem, por exemplo, 2 gibis, uma série de gibis que a gente fez com base na conduta que é esperada do empregado. Para o empregado que está lá no dia a dia. Personalizado. Personalizado, objetivo, simples, fácil, e para passar um recado que a gente quer. Olha, isso aqui é o que a gente espera de você. Se tiver desvios, nós vamos ter que tratar, mas isso aqui é o que a gente espera de você, então tem que ser diferente. Legal, esses canais de comunicação, você provavelmente, a Eldorado provavelmente faz uma atualização constante nisso, né? Principalmente por conta dessas transformações que acontecem no mundo a todo momento. Eu costumo falar que o profissional de compliance ele tem que trabalhar com um pouco de educação, é quase um educador dentro do seu ambiente, né? E educação, para mim, tem que ser constante e no tempo. Não adianta você fazer constantemente durante um mês e parar. Você tem que fazer constante durante o tempo. É assim que a gente vai mudando a cultura, que a gente vai educando o nosso colaborador, como é que ele tem que agir, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Principalmente relacionado a comportamento, evitar assédio moral, assédio sexual e agora mais do que nunca, né? NR01 está aí, falar sobre riscos psicossociais e trabalhar com a empresa, com os colaboradores, como é que a gente pode evoluir nisso. Perfeito. Quando eu falei professor, você viu, né? Educação ele mesmo se entregou, só para dizer aqui, só para ficar registrado. A próxima pergunta vem muito em cima do que você acabou de falar, aí você fica entregando as minhas perguntas aqui, André, mas eu preciso fazer ela já que você entregou. Qual a expectativa, o que você imagina, quais são as transformações e como a Eldorado está se preparando para a NR1? NR1, a gente tem, isso não fica tanto assim no chapéu de integridade, é uma área que a Mas diretoria de RH... Mas é importante o que está acontecendo, né? Mas estamos ao lado, a gente tem uma parceria muito grande, como tem que ser, com a diretoria de RH, de comunicação, de sustentabilidade. Então nós temos diversos programas, nós temos aí, para citar poucos, nós temos o programa Essência, que é um programa de diversidade. Independente da NR1, né? Isso independentemente, isso já vem acontecendo. Já vem acontecendo há muitos anos, não é de agora. A gente tem o ESG na nossa veia por conta da nossa atividade, que sempre foi de base florestal. Então nós temos diversos, tem o Divertidamente, que a gente dá um benefício para o empregado de conversar com profissionais capacitados sobre eventuais questões psicossociais. Então a gente já tem investido isso bastante e continuamos aprendendo e continuamos investindo nisso. E pegando esse gancho da NR1, que também faz parte muito desse cuidado com o profissional que está dentro do compliance, eu acredito que, independente disso, as grandes empresas, aquelas que estão preocupadas, já vêm fazendo isso, que é o que você está colocando em imposto, mas a NR1 também é outro marco para cuidar das pessoas, né? Para olhar com mais carinho para o ser humano que está dentro da nossa casa, que faz parte da nossa casa. Mudando um pouco de assunto, o Brasil está, como é que eu posso dizer assim, está preparado para essa agenda ou ainda está correndo atrás quando a gente fala de governança? Governança, eu acho que eu gosto de ver o copo meio cheio. Eu acho que a gente evoluiu bastante, principalmente nos últimos anos aqui de governança. Eu acho que, eu gosto muito de falar da relação entre o setor privado, o público e a academia. Eu acho que é importante a gente estar muito próximo e com essa proximidade a gente troca muita experiência e a gente consegue evoluir. A gente, pela Eldorado, a gente tem e aí falando um pouco de governança para fora, a gente tem um viés muito grande em compromissos públicos de integridade. Então, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, nós somos signatários de alguns compromissos públicos de integridade. Nós recebemos recentemente, pelo segundo biênio consecutivo, o selo Agro Mais Integridade. É um selo, uma premiação otorgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para empresas que investem em responsabilidade social e integridade. Esse é um selo novo, André? É um selo relativamente novo, ele vem mudando de nome, conhecia, tem alguns anos, mas foi agora a premiação, é a biênio, é a cada 2 anos. Ele é um selo, só repete pra gente, é um selo? Selo Agro Mais Integridade do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então ele privilegia empresas que têm comprovadamente, a gente passa por auditoria para mostrar ações de integridade, de responsabilidade social e de sustentabilidade. E a gente também, uma coisa que a minha é muito cara, a gente participa da Ação Coletiva Anticorrupção da Agroindústria. É uma iniciativa de grandes empresas do agronegócio brasileiro, capitaneada em uma iniciativa que é facilitada pelo Pacto Global da ONU Brasil, que dá muita visibilidade para a gente, mas são empresas que se reúnem para discutir e passar boas práticas para o agronegócio. A gente sabe que temos que ser sinceros, né? O agronegócio passou por questões muito peculiares há cerca de 10 anos atrás, em 2017,
Então, o setor como um todo demandava uma mudança de postura. Uma virada de chave. Né? Uma virada de chave, e uma virada de chave na prática e também um pouco de fomento. Não basta apenas você fazer ações de correção. Você tem que fomentar o que é bom. Então, nós juntamos mais de 30 empresas hoje. Estamos convido a todos a quem não conhece essa iniciativa. Procure no Google, você vai achar, no site do Pacto Global Brasil, você vai achar informações. Nós vamos colocar embaixo aqui do nosso podcast, vamos colocar aqui o site onde tem as informações. Pacto... Ação Coletiva Anticorrupção da Agroindústria. Perfeito. Vamos colocar aqui, eu vou pedir para colocar para a equipe colocar aqui embaixo esse endereço, que eu acho que é importante, e também colocar lá no YouTube o link já direto para que a gente possa... Nós temos uma página dentro do site do Pacto Global Rede Brasil, que nós divulgamos muitas materiais e ações de impacto. Nós temos guia de boas práticas anticorrupção, nós temos guias para a eleição, que inclusive é bem pertinente para esse ano eleitoral, nós temos treinamentos, tudo, campanha de comunicação, tudo gratuito e disponível para qualquer pessoa. Óbvio que está com foco em exemplos mais voltados ao agronegócio, mas qualquer pessoa pode ter acesso a ele. E não sei se você sabe, Dijan, mas essa é uma ação coletiva que ganhou um prêmio internacional, pela primeira vez na história do Brasil, uma ação coletiva brasileira ganhou um prêmio internacional. E foi a ação coletiva nossa que a gente faz parte. Foi o Greta Fenner Outstanding Achievement, é um nome complicado, mas é um nome que remete a grandes conquistas. Outstanding Achievement, otorgado pelo Basel Institute on Governance, que é um dos principais institutos de governança e de anticorrupção internacionais, que fica sediado na Basileia. Então nós fomos lá receber esse prêmio, foi uma felicidade muito grande, que mostra que a gente pelo menos está no caminho certo e é o que a gente quer, como grupo, como sociedade, evoluir sempre. Perfeito. Partindo agora para a reta final do nosso bate-papo, eu gostaria que você trouxesse os principais destaques da Eldorado Brasil Celulose, principalmente aqui para o nosso estado, para a questão do compliance e da integridade. O que a gente precisa destacar para essa reta final? Dijan, eu acho que a Eldorado é uma grande empresa e por isso ela tem muita responsabilidade que às vezes outras empresas não têm. E na nossa visão é que a gente quer fazer nosso negócio, atingir nossos resultados, mas na medida do possível tentar fomentar boas práticas. Óbvio que a gente tem que separar aqui a questão concorrencial, o que é coisa nossa, mas o que não for, a gente quer ser multiplicador. Então a gente tem muito que aprender, a gente tem que se evoluir constantemente. Temos evoluído muito em inovação é um direcionador nosso. Não tem como falar em inovação sem falar em inteligência artificial. Nós já estamos pesquisando, vendo como é que isso pode ser direcionado para a nossa atividade, e nós já temos grandes avanços nisso, sim. E a gente quer ser esse vetor, nós queremos ser vetor de fomento de boas práticas, trazer coisas boas para o nosso setor, para o setor de celulose, que é um setor tão pujante, tão importante para o Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando hoje do principal, o vale da celulose no mundo, né? Pois é, um setor tão competitivo aqui, e a gente quer fazer a nossa parte. Nós queremos crescer, nós queremos ser esse player importante, e eu, pessoalmente, eu sempre me coloco à disposição de conversar sobre integridade com outros players, com outras pessoas. Eu sempre participo de fóruns, de grupos de estudo, sempre tento participar e passando um pouco da minha experiência e aprendendo muito com outros profissionais também. Eu acho que essa troca é relevante, essa troca de integridade não tem concorrência, todo mundo ganha. Você monta um mercado mais forte, um mercado mais transparente, mais íntegro. É o que o Brasil precisa para a gente evoluir cada vez mais. Sensacional. Uma última pergunta que eu quero te fazer, não última, enfim, mas já encaminhando, eu sei que eu vou ter outras perguntas, por isso que eu falo última, e depois eu fico último, o pessoal já me conhece. Conversa boa. Né? Conversa boa. No próximo mês vai acontecer aqui no nosso Mato Grosso do Sul, TEDx, que é a plataforma uma das principais plataformas do mundo sobre social, sobre evolução, sobre a evolução da sociedade. E aí eu queria saber de você, no papel da Eldorado, principalmente olhando para o estado do Mato Grosso do Sul, qual a sua visão de Mato Grosso do Sul e para onde que a Eldorado, junto com o Mato Grosso do Sul, essa proporção que vai tomar? Porque eu acredito muito que grande parte da responsabilidade do crescimento do Mato Grosso do Sul passa pelas empresas, passa por esse crescimento, por essa virada de chave. E a Eldorado é muito responsável por isso. O TEDx vai trazer essa questão, né, do social, da evolução humana, e vai muito de encontro com o compliance, com a integridade. Então, uma coisa eu acredito que não descola mais do outro. Não tem como mais resultado, que é o que você falou, André, sem a questão do ser humano, né, assim, alinhados, né, na mesma direção. Não, sem dúvida, Jean, faz todo sentido, né? Toda empresa
que funciona, que tem sua atividade, ela quer crescer. Toda empresa quer crescer, né? A gente quer crescer junto com o Estado, sem dúvida. Nós queremos manter a nossa base aqui. É um Estado que a gente já está aqui desde o nosso início. Então, eu acho que tem uma sinergia muito grande com o Estado. E aqui, ó, a localização aqui em termos para plantio nosso celulose é o que todo mundo, as empresas todas estão vindo para cá, estão vendo quantas fábricas estão abrindo de celulose agora, recentemente, nos últimos anos, né? Então mostra que o Estado tem investido nisso e para a gente é importante estar junto, é para a gente crescer junto, continuar trilhando esse caminho que a gente vem fazendo até hoje. Perfeito. Últimas palavras, meu amigo, qual é o recado final para se despedir do nosso podcast do Café com Negócio? Eu depois, se eu puder colocar aqui, vamos colocar o site da Eldorado também, aonde que a gente pode encontrar mais informações da Eldorado, quem quiser, quem precisar de informações. Suas últimas palavras para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu não tenho como agradecer a você, agradecer a professora Dilma aqui pelo convite. Né, professora? O bate-papo foi fantástico, eu só queria agradecer mesmo, foi muito bom. Eu me coloco à disposição, acho que pela Eldorado aqui a gente está sempre à disposição a aprender e a poder colaborar com um mercado mais transparente. Sensacional. Eu quero, em meu nome do Café com Negócio, do nosso podcast, eu quero agradecer ao André Tourinho, ao qual eu chamei aqui, eu não sei para onde que eu olho aqui, eu quero agradecer ao André Tourinho, a qual eu denominei aqui professor, porque nós tivemos uma aula sobre compliance, sobre integridade, diretamente lá representando a Eldorado, Brasil Celulose. Parabéns para você, parabéns para a Eldorado, por este sentido, por este raciocínio, porque eu acho que isso transforma o mundo. Não é só a Eldorado, obviamente, nós estamos falando de várias empresas que estão nesse sentido, a própria TOTUS também, a gente entende que seja esse o caminho da evolução das empresas, né? E, mais uma vez, em meu nome, em nome do nosso Café com Negócio, quero agradecer aqui a sua presença e quero agradecer também a Office Formato, onde nós estamos gravando o podcast de hoje, a casa do Café com Negócio. Aqui, gente, já gravamos vários podcasts aqui é a casa do Café com Negócio. A gente só avisa agora, nem pede, mas só avisa. E quero agradecer também aos patrocinadores do nosso Café com Negócio. Bosque dos IPs, Shopping Bosque dos IPs, RD Station e TOTUS Oeste, Sistema Comércio, a FEComércio, o Senac, o Sesc, Sebrae Mato Grosso do Sul, Funditur, Isto é Mato Grosso do Sul, o Escritório de Advocacia Resina e Marcon, a Office Formato, a IASO e a Flora Insights, os quais eu sou muito grato pela parceria, pelo patrocínio, e é por vocês que o Café com Negócio existe, é por causa de vocês que a gente consegue levar essa informação a tantos profissionais do nosso mercado. E para você que ainda não baixou o aplicativo do Café com Negócio, baixa o aplicativo do Café com Negócio, vai lá na sua loja do seu celular, lá no Google Play ou no Apple Store, baixa o aplicativo Café com Negócio App, esteja conectado conosco. São não sei quantos mil profissionais já baixaram o aplicativo e estão lá postando no seu dia a dia. Mais uma vez, para encerrar agora, e agora encerrar de verdade, eu falei que eu ia enrolar para encerrar, esse foi mais um episódio do Café com Negócio. Muito obrigado pela sua audiência e continue seguindo os nossos episódios, os próximos episódios, e siga também lá Eldorado Brasil Celulose, que é uma das indústrias que está ajudando no crescimento e na evolução do nosso Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Fechou? Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom demais. Tchau, tchau. Até mais. Até Salvador. Vamos lá, o próximo.